Já estamos de volta com Hora Geral nesta segunda-feira. Vamos conhecer um pouco mais sobre esporte? Vamos lá? Santos é surpreendido pela Ponte Preta e perde por 3-1 em Campinas em uma atuação irreconhecível. O Peixe perdeu a sua invencibilidade de 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe de Dorival Júnior se prepara para o confronto diante do Atlético Mineiro. Sabe quando? Quinta que vem, às 19h30, na Vila Belmiro. Já na segunda divisão, o jogo do Jabaquara contra o São Carlos foi adiado devido às más condições do gramado por conta da chuva que cai em nossa região. A partida está prevista para hoje, às 3 da tarde, no estádio da Portuguesa Santista. Úrico Mursa, né? Em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Vamos conhecer as dicas de saúde. Conheça hoje 5 calmantes naturais para o combate ao estresse, a ansiedade e a irritação. É verdade, os chás de melissa, camomila, valeriana, maracujá e de erva de São João são cientificamente comprovados como calmantes naturais. Use as dicas do Hora Geral e tenha uma vida saudável. E lógico, né? Os produtos naturais são sempre bem-vindos. Por exemplo, praticamente toda a minha equipe toma um desses chás, porque estão todos muito tranquilos. Nosso convidado de hoje, o médico psiquiatra Dr. Márcio Roberto Mazzucato. Eu tinha invertido as vogais, eu peço desculpa, mas é o Dr. Márcio Roberto Mazzucato. Acertei, doutor? Acertou. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Eu que agradeço. Eu fiz questão de convidá-lo, porque além de ser um médico psiquiatra renomado, existe um tema que eu acho importante, quanto jornalista, que nós possamos dividir com o telespectador, mais o senhor, que é um profissional da área da saúde. Eu já vou direto na primeira pergunta e acredito que na sua resposta, muitas outras perguntas, além dos meus telespectadores, que poderão formular pelo 3041-6777. Doutor, eu tive pesquisando junto com a minha produção, é impressionante o número de suicídios segundo a Organização Mundial da Saúde. E a gente não fala de Brasil, a gente fala de vários países. Qual o diagnóstico principal que o senhor poderia repassar ao nosso telespectador quando uma pessoa tenta terminar com a sua vida no suicídio, por exemplo? Bom, o diagnóstico principal, né, que leva uma pessoa a cometer suicídio está relacionado muito ao quadro de depressão bipolar e abuso de álcool e drogas, né? Esse seria o foco principal aí do caso de cometer suicídio, né? Doutor, eu li, não me lembro quem foi, se foi um escritor, um artista, falou que o suicídio é uma forma de você terminar rapidamente com um problema, mas não com a sua vida. Só que a pessoa que pratica o suicídio, ela não pensa na sua vida. No meu entendimento, ela pensa primeiro em resolver um problema que ela não está, de repente, se aceitando internamente. E aí ela acaba suicidando. Só que ela esquece do mais importante, que é a vida. Nesse caso, existem terapias, medicamentos que possam retardar ou ajudar essas pessoas a não cometerem o suicídio? Sim. O suicídio, né, é o momento de maior angústia que uma pessoa pode viver. É uma dor que a pessoa está vivendo muito intensamente e as pessoas não entendem muito o que é essa dor, porque ela é difícil de ser explicada. A dor emocional, ela é uma dor que, como ela é abstrata, ela não consegue ter uma explanação tão objetiva. Então, as pessoas acabam achando um caminho para isso, já que às vezes não conversam, não falam sobre esse assunto, já que é um tabu, é uma dificuldade falar sobre isso. As pessoas não entendem, as pessoas vão falar, não, imagina, não pensa assim, vamos pensar positivo, muda essa ideia. E ela não pode explanar aquilo que ela está sentindo, ela não pode falar o que ela está sentindo. E aí isso leva ela a achar esse caminho de final, de morte, que isso ela vai achar que assim, vai acabar realmente com o sofrimento.
porque o sofrimento que ela vive é intenso. Doutor, o perfil da pessoa que pretende, ou que pensa, ou que planeja se suicidar, estaria ligado a um perfil de uma pessoa introspectiva, uma pessoa que procura estar um pouco afastada do convívio de outras pessoas? É possível diagnosticar o perfil de uma pessoa que queira ou planeja se suicidar? Sim, sim, é possível. O isolamento é uma característica, né, de que pode ser levada como um sinal dessa possível causa, né, de suicídio, mas outras coisas também podem aparecer, né? Como, por exemplo, doutor? Por exemplo, uma pessoa que é muito irritada, muito nervosa, agressiva, que não dorme, que faz uso abusivo de álcool, né? Está desempregado, está com problemas financeiros, começa a se isolar, começa a brigar com as pessoas. Ela está precisando de ajuda, essa pessoa está precisando de ajuda. E muitas vezes, quando ela vai pedir ajuda sobre esses assuntos, as pessoas não ajudam, não ouvem, né? E ela acaba se refugiando cada vez mais no mundo do álcool, acaba indo para as drogas, porque se a gente parar para pensar, ninguém usaria drogas. As pessoas vão usar drogas porque elas estão sofrendo. E a droga alivia, senão ninguém usaria a droga vai aliviar aquele momento dela. Porém, a droga, depois do efeito da droga, vem o efeito depressivo, que é intenso. Essa depressão intensa leva a pessoa a cometer o ato, ela acredita fielmente que aquele é o caminho, e ela faz aquelas coisas que a gente sabe. Né? Doutor, quando o senhor fala das drogas, o senhor fala das lícitas, das ilícitas? Ou seja, o alcoolismo também está incluído nisso ou não? O alcoolismo é um dos principais, porque a gente tem o álcool facilmente adquirido, né? Ele não é tão mal visto pela sociedade como a droga, e as pessoas vão se afundando no álcool, né? Vão usando cada vez mais ele perde o efeito, então ela precisa usar cada vez mais para buscar o efeito desejado, que é o alívio, né? E acaba sendo uma das drogas principais aí para cometer o suicídio. Por exemplo, até para que o telespectador possa entender de uma forma até mais popular e didática, a pessoa tenta encontrar uma razão de viver nas drogas, no álcool, e acaba consumindo em excesso, porque tem essa carência de estar bem consigo mesmo, e na realidade as drogas não dão momentaneamente, mas não dão diretamente, e aí chega uma hora que a pessoa não encontra mais nas drogas essa alternativa de viver, e aí acaba provocando, ou seja, estimulando o suicídio. Em outras palavras, seria mais ou menos isso, doutor? Com certeza, é isso aí. A pessoa, o que acontece é que a droga ela perde efeito, a pessoa precisa aumentar essa dosagem cada vez mais para que o efeito prazeroso ela obtenha. Porém, quando esse uso chega a quantidades muito elevadas, ele começa a trazer alterações de comportamento, alterações da crítica, né? Começa a aumentar a impulsividade, a agressividade, e leva a pessoa a praticar o ato que já vem entrando em seu pensamento, né? Doutor, um outro aspecto, além do senhor ter colocado o consumo excessivo das drogas, tanto as lícitas como ilícitas, existe também uma outra doença, eu acho que podemos colocar como uma doença, que, me corrija, nós não tínhamos muito conhecimento dela na década de 80, de 90, mais no começo do século, e por incrível que pareça, século passado, e agora está vindo à tona. Me corrija se eu estou certo ou não, que são os casos de esquizofrenia. Porque parece que no começo do século passado, muitos dos artistas, escritores, poetas, né, muitos chegaram até a suicidar por causa de esquizofrenia. Mas nós passamos uma boa época no final do século passado sem ter muitos registros. E agora está voltando. Que relação tem isso, doutor, com relação à esquizofrenia? Bom, a esquizofrenia, ela surge de forma insidiosa, né? Muitas vezes a pessoa ela é muito isolada, ela é muito quieta, ela não conversa, ela tem uma socialização
muito pequena. Isso é levado pelas pessoas como uma característica dela, né? Mas em algum momento ela começa a ouvir vozes, ela começa a se sentir perseguida, e essas vozes muitas vezes podem falar que ela vai morrer ou que ela deve morrer. Essa voz pode dizer que vai matar ela, né? Que vai pegá-la e que vai ser o fim dela, e ela acaba se matando no desespero, né? E isso, a esquizofrenia realmente tem um potencial alto para levar ao suicídio também. Nós podemos dizer que a esquizofrenia é hereditária, ou seja, uma pessoa, vamos supor que morreu de esquizofrenia, os seus filhos ou parentes podem também sofrer da mesma doença ou não? Não é hereditário? É hereditário. Como assim? Todas as doenças psiquiátricas, elas são hereditárias e da medicina como um todo, e cada vez mais isso está sendo reforçado pela medicina. Até o suicídio mesmo já está tendo estudos que mostram mudanças genéticas nas pessoas que cometem mais suicídio. Famílias que têm pessoas que cometem suicídio, que têm histórico de suicídio, têm mais possibilidade de cometer suicídio também. Doutor, desde setembro agora de 2015 vai ser comemorado o Setembro Amarelo, que é justamente uma campanha que foi deflagrada para debater e prevenir as pessoas para que elas não se suicidem, essa é a realidade. E qual o intuito dessa campanha, a importância dela para a sociedade, o senhor que é um médico psiquiatra? É uma importância muito grande, né? Já que os meios de comunicação hoje não divulgam muito sobre o suicídio, não falam muito, porque há um estigma de que falar sobre o suicídio pode levar as pessoas a cometer suicídio. Baseado num histórico de um escritor, Durkheim, lá da Inglaterra, que escreveu um livro falando sobre suicídio, como essa pessoa fez o suicídio, e na época muitas pessoas cometeram suicídio da forma que a pessoa do livro cometeu. Isso levou a uma preocupação da mídia em divulgar sobre suicídio, em falar sobre suicídio, mas falar sobre o suicídio, de como preveni-lo, de como a gente pode fazer para perceber que pessoas possam cometer o suicídio, de como a gente deve agir com essas pessoas, isso é importante e fundamental. Agora, doutor, tem outro aspecto, às vezes quando nós fazemos uma comparação com pessoas conhecidas, popstar, personalidades, parece que a discussão aflora e a população fica mais atenta. Eu tive lendo recentemente alguns astros da música pop que tentaram o suicídio, porque não aceitaram esconder da sociedade o seu comportamento. Um deles, que é emblemático, é Elton John, ele tentou o suicídio porque ele não queria esconder da sociedade que ele era um homossexual, na época, na sua adolescência para a juventude. E temos o outro lado, que foi o cantor do Nirvana, o Kurt Cobain, que também se suicidou. E a gente pode falar da Winehouse, ou seja, que foi uma overdose, o que nós ouvimos e lemos na imprensa, através de uma overdose de cocaína, ela veio a falecer. Ou seja, a overdose também seria uma ferramenta para o suicídio, ou o suicídio é só aquela pessoa que se joga de um local, que dá um tiro, acaba com a sua própria vida pegando uma arma e tira na cabeça? O que seria literalmente o suicídio? O suicídio, no caso aí, é uma forma, né, da pessoa aliviar a dor que ela sente, né, muito intensa. E essa dor pode ser até de um comportamento, como eu citei o exemplo do Elton John, por exemplo. Isso. De não querer esconder aquilo, quer mostrar para a sociedade algo, mas ele não quer sofrer nenhum tipo de preconceito. E isso acaba não sendo bem resolvido com ele? Sim. Acaba não sendo uma coisa que para ele é muito importante, que ele vai se ver de uma forma muito pejorativa, né? Homossexuais cometem mais suicídio que a população em geral. Acredito que talvez por isso, né, por esse preconceito que existe ainda, infelizmente, e assim, usar muita droga, né, ou medicamento mesmo, uma pessoa tomar muito antidepressivo, mais do que o médico passou, pode levar a trazer alterações de pensamento, de comportamento e fazer com que esse ato
ocorra, né? O senhor falou algo interessante, ou seja, as pessoas depressivas, as pessoas esquizofrênicas, elas, lógico, elas tomam remédio. Existe aí a importância da quantidade correta, na hora correta e de uma boa alimentação, por exemplo, para ter eficácia desse comprimido? Sim, sim. É muito importante o uso certo, no horário certo, diário, né? Controlado, não sendo abusivo. E muitas vezes a pessoa acaba não fazendo esse uso, né? E leva a cometer o suicídio. Se a gente pensar que dos suicídios que ocorrem, 90% deles são pacientes com problemas psiquiátricos, né? Você vai tirar mais de 90% com problema psiquiátrico. Então, realmente, está muito ligado à psiquiatria, à doença psiquiátrica, né? Ou seja, então seria até importante que esse medicamento fosse até ministrado por alguém, porque essa pessoa, eu fico imaginando, talvez ela possa tomar uma quantidade excessiva, achando que aquela quantidade vai dar um resultado mais imediato daquilo que ela esteja procurando ou sentindo como ser humano. Não sei se tem um relato nesse sentido. Exatamente, Douglas. A pessoa, ela está sentindo muita dor e ela quer aliviar aquela dor. Ela vai no médico, encontra uma saída, uma possibilidade, ela quer que aquilo ocorra em poucos dias, mas isso não vai ocorrer em poucos dias, vai demorar em torno de 15, 30 dias ou mais, dependendo do caso, e ela acaba usando vários comprimidos, achando que aquilo vai aliviar, vai tirar essa dor, esse sofrimento, e às vezes isso pode ser muito perigoso, principalmente se associar álcool junto com a medicação, né, no início do tratamento. Doutora, tem que chamar intervalo, mas tem algo que me preocupa. Esse relato do grande consumo de álcool e de outras drogas, nós temos observado hoje os jovens, a grande quantidade de jovens que estão consumindo não só álcool, como também drogas. Sim. E pelo menos na minha época, o doutor é bem mais jovem do que eu, quase a gente não via nas ruas. Hoje teve até um juiz, semana passada, que falou que vai liberar até 6 pés de maconha e 25 gramas de maconha, que pode ser autuado como usuário, ou seja, um estímulo para o consumo da droga. E é fácil a gente ver em vários locais, não importa a hora, né, as pessoas consumindo drogas. Ou seja, é preocupante essa liberalização que nós estamos vendo, entre aspas, né, de tantos jovens consumindo drogas e de termos esses índices de suicídio alterado, aumentado num futuro próximo, doutor? Muito preocupante, porque a pressão da sociedade moderna, a tensão que hoje o mundo gera nas pessoas, a necessidade de resultados, a necessidade de ser cada vez mais, de ganhar destaque no trabalho, leva a pessoa a se sentir muito pressionada. Ela se frustrando, ela não conseguindo esse êxito, ela acaba, então, buscando a droga alivia aquilo, a droga tira essa tensão e ela acaba entrando nesse mundo, né, triste, e se não procurar ajuda, ela acaba, às vezes, cometendo suicídio ou tentando, ou destruindo a vida dela, né? Para encerrar esse bloco, doutor, que tem que chamar intervalo, uma vez essa pessoa diagnosticada, os medicamentos que serão ministrados para o resto da vida? Olha, num primeiro tratamento, a primeira vez, dependendo da intensidade do quadro, do como que a pessoa está, uma vez só de tratamento, por 1 a 2 anos, com psicoterapia, mudança de hábitos de vida, qualidade de vida, a pessoa de repente pode até ficar sem medicamento. Quando isso se repete mais de uma vez, segunda, terceira vez, geralmente a pessoa vai necessitar desse tratamento pela vida toda. Eu vou pedir licença para o doutor Márcio Roberto Mazzucato, médico psiquiatra. Tenho que chamar o intervalo comercial, mas eu não posso deixar de registrar que ele é formado em psicoterapia pela Escola Paulista de Medicina, também psiquiatra desde 2004 pela Santa Casa de São Paulo. Ele tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria e atuando desde 2006 em Santos, Praia Grande e também em Guarujá, em consultório particular, né? O nosso convidado, depois tem perguntas e tem um quadro que eu vou apresentar aos telespectadores e o nosso convidado vai responder as indagações para os telespectadores. Eu volto já com Hora Geral, é rápido.
Geral, um programa muito legal, coloca a gente a par das notícias logo cedo, pela manhã. E é um prazer sempre estar aqui com vocês falando sobre fotografia.